Nós vamos falar de um outro assunto, que é o perfil dos profissionais que as grandes empresas estão buscando nos candidatos às vagas de trainees. Olha, a cada mês, mais e mais estudantes universitários ou recém-formados se interessam em participar dos concursos para trainees. Essa se tornou a principal porta para o profissional que deseja fazer carreira em uma grande empresa. A questão é que, apesar do número de candidatos ter aumentado, as qualificações da maioria caíram. E é o que reclamam, né? Essa é a principal reclamação que as empresas fazem nesses processos de seleção. Ocorrem situações quase inacreditáveis, como a que houve com uma empresa paulista que abriu 2 vagas para trainee, recebeu 3.000 inscrições e nenhum candidato foi selecionado. Nenhum em 3.000. Será que as empresas estão exigindo demais ou os novos profissionais é que estão realmente mal preparados para o mercado atual? É o que nós vamos saber na próxima entrevista. Eu tenho aqui 2 convidados que estão sempre selecionando trainees e têm grande experiência no assunto. Estão conosco a Evelyn Cris Pechir, gerente de RH da Líder Aviação, e Edson Gil dos Santos, gerente de RH da Coca-Cola FEMSA. Muito obrigada pela presença de vocês. Então vamos falar quando vocês fazem um processo de seleção. Você me parece que está terminando ou terminou um recentemente, não é isso, Evelyn? Eu estou terminando um recentemente. Então vamos começar com a experiência da Evelyn, depois a gente vai pegar a sua, Edson Gil. Você foi surpreendida pelo número excessivo de candidatos ou as inscrições foram dentro do que você imaginou? Dentro do segmento em que a gente trabalha, eu não tenho muita surpresa do número de pessoas inscritas, porque no segmento aeronáutico eu tenho um número já pequeno de faculdades no Brasil. Então eu não tenho muito por onde ter surpresa, não. Então, o meu número de inscrições dos 3 anos que a gente está trabalhando com o programa Trainee, eu não tive nenhuma grande surpresa. Qual a quantidade, em média, que você recebe de inscrições? Entre 2.000 e 3.000 E para quantas vagas? 8 vagas. Que isso, é muita gente. Isso não é surpresa para você? Não, porque eu não trabalho só com engenharia aeronáutica, mas eu trabalho com outras engenharias. Então, se você faz uma média de quantas faculdades no Brasil existem com esse curso, isso não é surpresa para a gente. Mas o processo é todo em Belo Horizonte ou você faz em algum outro ponto? Não. Como a empresa tem 21 lugares no Brasil inteiro, eu não tenho condição de fazer todos aqui em Belo Horizonte. Então, eu e a minha equipe, a gente viaja em alguns lugares aí, nos principais, né? As principais capitais do país, juntando essa turminha, fazendo as dinâmicas e aí a gente segue com o processo. Quantos meses dura esse processo? Esse é um processo longo, assim, um pouco longo, é um processo seletivo que foge um pouco do normal, porque a gente tem que fazer a gente chama de peneira, mas é uma peneira que tem que ser muito bem feita. Peneira boa, essa que eu sei. A gente dura em média de 3 a 4 meses, até a entrada do profissional na empresa. E a gente não pode dizer que o gerente de RH pare para cuidar só dos candidatos, do processo de trainee. Você tem que cuidar de todas as outras tarefas do seu negócio, né? Exatamente. Edson Gil, qual foi a sua última experiência reunindo trainees para o negócio? Pois é, agora nós já concluímos esse processo, agora recentemente, e eles estão iniciando, coincidentemente, agora em outubro. Nós também, aí uma outra coincidência do número de vagas, 8 vagas também, foram o número de vagas que nós abrimos, porém com um número menor de candidatos. Nós tivemos 400 candidatos. Por que 400? Primeiro que nós restringimos um pouco onde fazer a captação, ou seja, definimos em quais escolas, quais os cursos. Só Belo Horizonte? Somente Belo Horizonte. Ainda teve essa diferença, ela abriu para o Brasil, né? Então nós restringimos um pouco, mas procuramos ser mais assertivos, vamos dizer assim, na hora da captação. E conseguimos preencher as nossas 8 vagas e estamos apostando muito. Espero que algum desses trainees que foram selecionados esteja assistindo o programa e nós estamos acreditando no potencial dessa moçada. Agora, Evelyn, eu não te perguntei, você acredita que vai achar os 8 que você precisa? Eu tenho um histórico, por enquanto, positivo. Nos outros 2 anos eu encontrei também. Esses engenheiros, no caso, eu sempre os encontrei. Esse ano eu continuo acreditando muito que eu vou encontrá-los. Isso, na fé. Agora vamos falar o seguinte, vocês falaram de peneira, né? Ou seja, tem uma peneira que o furinho vai afinando cada vez mais para passar realmente aquele mais bacana, aquele profissional que vocês acreditam que combina com a empresa e que tem capacitações próprias, né? Que vão fazer com que ele evolua mais rápido e ele vai contribuir melhor com a empresa. Eu quero saber que furinhos são esses, ou seja, em outras palavras, quais são as qualidades que se tornaram essenciais nesses trainees que vocês querem. Edson Gil, o que você quer muito encontrar? Pois é,
são tantas coisas que você hoje exige de um profissional, então falar de uma só fica até difícil. Não, pode falar de várias, as que são mais importantes para vocês. Pois é, eu acho que, primeiro, uma boa formação. Você verificar o histórico desse candidato, né? Saber como é que é a formação desse... Peraí, você olha notas, não por notas, exemplo, de um boletim? não ou seja, notas. ou as instituições onde ele se por onde ele passou, se ele cumpriu as etapas de uma forma regular, né? Entendi. Isso é importante. A formação dele e o conhecimento, o domínio de pelo menos um outro idioma, no nosso caso o inglês, o espanhol é fundamental, principalmente agora com a FENSA, que é uma empresa mexicana, né? Isso é importante. Mas uma outra característica que é assim, hoje fundamental, saber trabalhar em equipe, e isso através das dinâmicas, porque não basta a pessoa ser só um gêniozinho, né? Esse também eu acho que aí tem que encontrar esse equilíbrio entre a pessoa ser um diferencial mesmo, ele ter um candidato diferente, porém, se ele não tem essa habilidade de trabalhar em equipe, de ter a humildade também na convivência com as pessoas que já estão dentro da organização, o cuidado de não chegar achando que já está carimbado, que é uma figurinha carimbada, que eu vou chegar e vou ser chefe, vou ser gerente daqui a um tempo. Não. Ele tem que entrar, aprender a julgar, aprender a contribuir. E nós queremos muito que ele traga a visão de uma pessoa que está em formação, que está aprendendo novas tecnologias, novos métodos, mas que ele possa, junto com quem já tem a experiência, quem conhece a cultura da empresa, somar e aí crescer. Ou seja, é exagero dizer que você pode abrir mão de um grande especialista que você perceber, alguém muito tecnicamente talentoso, se ele não tiver inteligência emocional, por exemplo, que o permita conviver numa equipe? É porque você desenvolve as competências, né? Mas essa competência que, não sei se eu estou correto aqui no meu julgamento, mas que ela vem muito de berço, ela vem muito da formação, da educação, que uma pessoa que assistindo aqui o bloco anterior, né, quando fala que esse tempo de quem manda, quem pode, obedece, quem tem juízo, isso não existe, já passou, né? Teve seu momento lá na história, o país era outro, era um país que vivia fechado, um regime autoritário e tal, isso passou. Serviu, era o modelo e tal. Hoje não, as pessoas querem participar, querem ser ouvidas, querem ser respeitadas. Então, se eu sou um diferencial, sou um gênio e acho que aí eu posso mandar... Já era. Ok, nós vamos conhecer a peneira da Evelyn no próximo bloco, porque esta conversa com ela e com Edson Gil vai continuar a seguir.